Então, vou convidar vocês a mais uma vez estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui presente, Senhor. E eu quero te pedir que não seja eu, mas que seja o Senhor me usando. Que essa palavra venha falar o meu coração mais uma vez, Pai. E eu quero pedir nesse momento que o teu Santo Espírito possa estar sondando o coração de cada pessoa aqui, Senhor. E que o Senhor possa preparar o coração de cada pessoa, que seja uma terra fértil para receber a tua santa palavra, Senhor. Para que essas pessoas saiam transformadas, assim como eu tenho sido transformada pela tua palavra, Pai. Senhor, prepara a nossa mente e nos dá o entendimento do que será feito aqui hoje, Pai. E prepara o nosso coração, Senhor, porque eu creio que a semente que for plantada aqui hoje, Pai, vai crescer e vai dar muitos frutos, Senhor. Muito obrigado por cada pessoa, em nome de Jesus, amém. Então, parece loucura, mas eu vou precisar da ajuda. Som. Eu vou pedir 5 pessoas para me ajudarem aqui. Eu vou pedir 5 voluntários para vir aqui na frente, porque eu vou precisar de vocês. Quem se voluntaria? Aqui. Pode vir. Vai, gente, eu preciso de mais voluntários. Vocês vão precisar me ajudar. A palavra de Deus não é só ouvir, gente. Tem que fazer também. 3, 4. Só preciso de mais um. Tá bom. Pode ficar. Eu vou convidar você primeiro para sentar aqui e olhar para o espelho. Essa água aqui, gente, não tem nada a ver, não. É só o espelho mesmo. Olha para o espelho. Não fala ainda nada do que você está vendo. Só analisa o que está aqui sendo visto no espelho. Está vendo? Agora... Consegue ver melhor? Está analisando bem? Ok, agora outra pessoa. Pode ficar aqui, que eu vou precisar. Consegue ver muito bem? Analisa bastante. Agora. Tá. Outra pessoa. Olha bem o que está aqui no espelho. Começou bastante. Pode vir, Elma. Não, eu peço que tem que chegar um pouquinho para trás, porque senão realmente não vai funcionar. Tá ok? Tá vendo? Consegue ver? Agora. Analisa bastante o espelho. Pode vir. Vou trocar. Tá vendo melhor? Ok. Pode ir lá. Eu vou pedir para vocês darem 2 palavras, talvez, do que vocês assistiram, para vocês falarem rapidinho o que vocês viram no espelho. Se não entender, não tem problema aqui. Tem muito tempo ainda para fazer sentido. Olha, o primeiro lado do espelho, eu me vi toda torta. A boca. Toda torta, disforme, né? Eu sei que eu sou feia, mas assim não. Aí, do outro lado, eu já me vi como sou, como estou agora. Primeiro momento, eu me vi realmente de uma forma comum, como eu me vejo nos outros espelhos. No segundo momento, uma imagem toda ofuscada.
No primeiro momento eu vi a minha imagem ofuscada e no segundo a minha imagem perfeita. No primeiro momento eu vi uma parte de mim, eu até tentei arrumar o banco, né, porque eu não me vi totalmente. E na segunda parte, realmente era irreconhecível. No primeiro momento eu vi uma imagem disforme, só parte da testa. E no segundo momento eu vi meu rosto todo, como ele está agora. Vocês podem sentar, por favor. Obrigada. Para quem não sabe, esse espelho, ele tem duas faces, realmente. Talvez algumas mulheres aqui conheçam que é um espelho que uma face ele mostra realmente normal e a outra ele aproxima o rosto, que é para ajudar a fazer maquiagem, a fazer sobrancelha. Ele tem esse intuito. Só que é engraçado que a parte normal ela não muda quando mostra você perfeitinho. A parte que aproxima o seu rosto, ela só fica perfeita realmente se você chegar mais perto do espelho. Aí você consegue ver bem a sua cara assim, gigante. Mas se você se afasta do espelho, a sua imagem fica distorcida. E aí ontem, eu estava falando assim, Deus, o que eu vou fazer? Porque ele já tinha me dado uma palavra há muito tempo que eu queria, na verdade, usar com os jovens. Eu achava que eu ia usar numa célula bem futura, porque eu tenho um caderno que eu vou anotando as coisas que eu vou usar nas células. E eu falei, isso vai ser uma coisa futura. Aí o pastor me chamou para vir dar a palavra. E aí Deus ficou a semana inteira, mais que uma semana, a mesma palavra. Aí ontem eu estava falando assim, mas como que eu vou fazer as pessoas enxergarem o que está escrito aqui? Porque às vezes é difícil a gente ler a palavra de Deus e a gente não entende no primeiro momento. Mas é porque a palavra de Deus não é só ouvir e ler, você precisa praticar. Você precisa colocar aquilo, né, praticando. E aí eu lembrei que eu tinha esse espelho. E aí eu fui e fiquei olhando no espelho, eu falei assim, cara, ele não vai me ajudar em nada. E deixei o espelho de lado, só que eu deixei ele longe de mim, na parte que aproxima. E quando eu olhei para ele, eu vi que estava toda desfigurada. Aí eu falei assim, obrigada, Senhor, porque eu já entendi. Isso faz todo sentido. E aí eu vou convidar vocês a abrir a palavra que se encontra em João 14, versículo 7. João 14, 7 até o 12. Gente, eu normalmente gosto de dar temas, né? Eu acho que ficou meio óbvio, o tema da pregação hoje é o espelho. João, capítulo 14, versículo 7 até o 12. E diz assim, agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês os conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-me o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, Jesus disse aos seus discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O que o Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Aqui, nesse momento, é muito engraçado, porque Jesus já estava realmente há muito tempo com os discípulos. Aqui ele já estava quase que já caminhando um pouquinho depois, alguns capítulos depois você vai ver que ele já está indo para a morte. E aí, ele fala várias vezes, ele começa a falar que ele vai para o Pai, que ele vai para o Pai. Só que, desde que ele chegou, ele já falava do Pai e agia como o Pai queria, obedecia ao Pai. Mas não havia um entendimento ainda. Eles não conseguiam ver que
eles tipo assim, não conseguiam entender que Jesus estava resplandecendo, que Jesus estava refletindo a imagem do Pai. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu parei para analisar a minha vida. Eu falei assim, Senhor, eu sou sua serva, eu tenho buscado você todos os dias, mas aí eu perguntei, o que eu tenho refletido? Porque aqui Jesus é um exemplo perfeito. Ele realmente refletiu o Pai. E nós estamos tentando imitar Jesus. Mas será que eu estou refletindo o Pai? Será que eu não estou refletindo uma imagem distorcida dele? O que eu tenho refletido na minha vida? Sabe, nós somos realmente como um espelho. Um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas quando nós não agimos de acordo com a palavra, nós não refletimos a imagem de Deus. Nós distorcemos essa imagem. E eu estava pensando nisso porque eu estava numa aula da faculdade, onde a gente estava falando sobre sentimentos. E aí, eu não sei se eu era a única crente lá naquela sala, não faço ideia se tinha outro crente, porque se tinha, ficou quieto igual eu, porque eu estava meditando enquanto a professora falava. E eu vi muitas pessoas frustradas. Eu escutei muitas pessoas reclamarem dos evangélicos, dos crentes, das pessoas que acreditam em Deus, e falarem sobre as suas frustrações, e falarem sobre como as pessoas magoaram elas, e aquilo foi doer no meu coração. E eu falava, Senhor, quanta frustração existe aqui. E eu não entendia por que aquelas pessoas sentiam aquela frustração toda. E eu falava, Deus, por favor, me ajuda, porque isso está incomodando o meu coração, porque eu faço parte do meio daqueles que acreditam em Ti, proclamam o Teu Evangelho. Eu olho para essas pessoas e eu quero que elas vivam o que eu estou vivendo, porque o que eu estou vivendo não é isso que elas estão falando. Sabe, eu tenho uma paixão por você, eu vejo você todos os dias da minha vida, eu sinto que realmente eu encontrei, entendi a minha identidade, e eu vejo pessoas frustradas o tempo todo do meu lado. E sim, a gente não, parece que as pessoas estão muito felizes, mas eu vou falar assim, só Deus conhece o coração de cada pessoa. Só Ele sabe o que passa no coração de cada pessoa. Às vezes você realmente está vivendo no meio de pessoas que estão frustradas. E às vezes você está ofuscando a imagem do Senhor porque você não está obedecendo o que está escrito na palavra. E eu falo isso por mim mesma. E aí eu estava olhando aquilo e, gente, me bateu uma tristeza porque eu não conseguia participar da aula. E assim, eu estudei, eu sabia o que estava sendo dito, mas eu não conseguia estar ali. Porque eu pensava naquelas pessoas que estavam frustradas e o que levavam elas a estarem frustradas. E aí eu comecei a meditar na palavra do Senhor, porque eu falei, Senhor, eu quero que essas pessoas conheçam o Teu Evangelho. E eu quero que essas pessoas sejam salvas. Mas para isso eu preciso entender o que está acontecendo e o que está acontecendo comigo. E aí eu fui e estava lendo a palavra de Deus, e aí eu não sei se vocês também estão lendo esse livro, porque isso aqui também é um testemunho, tá, gente? Isso aqui também tem ajudado. Existem várias ferramentas que nos ajudam a entender o que está escrito na palavra de Deus. E aí eu estava lendo a Bíblia, e lendo o livro, e meditando na palavra do Senhor, e aí me veio esse versículo. E aí eu falei assim, na hora que eu li o versículo, no primeiro momento eu não tinha entendido, mas eu sabia que Deus queria que eu meditasse mais nele, porque Ele queria falar comigo através desse versículo. O que acontece, gente? O Evangelho é renúncia e obediência. Isso dói muito. Gente, isso dói bastante, porque é muito difícil você renunciar a você mesmo. Sabe, é muito complicado, porque dói, e você não quer, como você vai obedecer uma pessoa que você nunca viu pessoalmente? Como confiar em algo que você não vê, que você não toca? E que às vezes você nem ouve mesmo? Aí você vai fazer loucura, doideira. O Evangelho é loucura mesmo. Mas ele é a melhor coisa que a gente pode ter. E o que acontece
é que existem pessoas frustradas. Aqui eu entendi por 2 motivos. O primeiro motivo é que a gente apresenta um evangelho distorcido. Porque quando a gente escolhe não obedecer, quando a gente escolhe não cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir, aquilo não afeta só a minha vida. Afeta a vida das outras pessoas que estão à minha volta. Porque parece que não, mas as pessoas nos observam a todo momento. Gente, a prova disso é você perguntar para a criança como é que é os pais dela ou alguma coisa que aconteceu no dia. Gente, criança não tem filtro. E ela fala tudo mesmo, porque elas observam. Elas ficam observando. E as pessoas também observam. Só que a diferente das crianças é que as pessoas não falam. Elas não contam o que elas estão observando. Elas ficam pensando, guardam para si e ficam naquilo. E aí, elas produzem um pensamento dela e aí elas escolhem se vão querer aquilo ou não. E quando a gente escolhe não obedecer, a gente está apresentando uma imagem distorcida de Deus. Por quê? Porque você está escolhendo o seu eu, a sua própria carne. Você está escolhendo fazer as suas vontades. E o evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia. E quando você renuncia, e quando você escolhe obedecer, você mostra para as pessoas que por mais difícil que seja, vale muito a pena. Que por mais difícil que seja, gente, não existe nada melhor do que você obedecer ao Senhor. Quando você escolhe não obedecer, você fala, não vale a pena. Eu vou ter que largar minha vida, minha boa vida, meu conforto. Gente, eu estou aqui na igreja, mas isso tudo é mentira. Você fala para as pessoas que o que você vive é mentira quando você escolhe não obedecer. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um irmão aqui na fé, principalmente os novos, ou aqueles que estão muito tempo na igreja, aquele momento quando... engraçado que a gente até falou isso na escola dominical hoje, que Deus fica em silêncio. A gente começa a ter uma crise existencial, né? Porque Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus sumiu. E aí, é nesse momento que a gente precisa estar firme na palavra de Deus e entender que o evangelho é renúncia. Porque a outra parte do problema é que a gente se frustra porque a gente nos escolhe. E as pessoas ficam frustradas porque elas não querem abrir mão. As pessoas ficam frustradas porque elas escolhem fazer as próprias vontades. E quando a gente escolhe fazer a nossa própria vontade, eu vou falar uma coisa, a gente bate a cara na porta. E aí é muito pior, porque Deus não atende às nossas expectativas, e aí você fica frustrado com a expectativa que você criou, com o plano que você fez, que não deu certo, e aí é muito mais fácil você culpar o próximo do que você admitir o seu erro. E aí você se frustra e muitas pessoas saem da igreja por causa disso. Porque é muito mais fácil você culpar a pessoa que está do seu lado e se colocar no lugar de vítima do que você entender que você criou uma expectativa que não era a expectativa de Deus, que você fez um plano que não era o plano de Deus e que você seguiu um caminho que Ele falou para você não seguir. E aí, quando tudo dá errado, você pega e fala, não quero mais, porque a minha vontade não foi feita. E aí a gente muitas pessoas saem da igreja. Isso já aconteceu comigo também, gente. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Porque criei expectativas, quis fazer a minha vontade, em vez de assumir a minha culpa e me conciliar com Deus, eu falei, não quero mais. Fiquei frustrada, fiquei apática, realmente. E eu não saí da igreja, mas eu cortei o meu relacionamento com Cristo. Vinha para a igreja só por vir, mas estava frustrada por não ter obedecido à vontade de Deus e ter feito a minha vontade, e culpado a Ele. Por mais que você vire para Deus, por mais que você não vire para Deus e fale assim, Senhor, a culpa é sua, a gente também mostra para Ele que nós estamos o culpando com as nossas atitudes. E eu sei, é duro ouvir isso, mas eu tive que ouvir isso. Eu tive que ouvir isso. Porque eu quero ter o caráter de Cristo.
Eu quero refletir a glória de Deus com a minha vida. E para isso eu preciso assumir as coisas que eu fiz e pedir perdão, realmente voltar para Ele. Sabe, Jesus, ele é um exemplo perfeito. Ele é um exemplo muito perfeito. E ele até fala depois, lá em João 17, 4, assim: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Deus, Jesus, né, glorificou a Deus o Pai na terra, fazendo tudo o que ele mandava fazer. Ou seja, obediência. Obediência é a palavra, gente. Sei que é muito difícil obedecer uma coisa que não é palpável. Mas não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor do que isso. E outra, o evangelho não é só para a gente. Se você vai ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus, sabe, nos deu vidas para cuidar. A todo momento ele fala do rebanho dele que foi perdido, que ele está tentando restaurar. Se você for principalmente ler o livro de João, ele fala das ovelhas perdidas que Jesus cuida. E Jesus fala para Deus que nenhuma se perdeu, porque ele estava lá cuidando, porque ele cumpriu, ele fez a vontade do Senhor. Todas as ovelhas que Deus tinha botado na mão de Jesus não se perderam, porque ele obedeceu a Cristo, ele obedeceu ao Senhor. Elas não se perderam, porque ele estava obedecendo ao Pai. Quantas pessoas passam pela nossa vida e vão embora e nunca mais voltam, e a gente não dá uma palavra. A palavra de Deus não volta vazia e a gente não dá uma palavra. É um exemplo muito fácil, motorista de Uber, gente. Às vezes a gente nem conversa com eles. Eu falo por mim mesma que eu gosto de ficar quietinha no meu canto. Mas assim, é uma pessoa que passou e você nem sabe se aquela pessoa vai sair dali, vai morrer naquele mesmo dia. Sabe, uma palavra. Deus colocou pessoas nas nossas mãos para a gente cuidar. E nós precisamos cuidar dessas pessoas. Levar o evangelho. Gente, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. E a Bíblia fala todo o tempo isso também. Nós não somos daqui. Nós precisamos voltar para a nossa casa. E existem muitas pessoas que não conhecem isso, que ainda não entenderam isso. E a gente precisa levar esse evangelho. A gente precisa refletir a imagem de Cristo. E assim, vocês olham para um farol, vocês acham até que o farol ele tem uma luz própria, né? Ele vai lá, faz aquela, tipo assim, é como se tivesse realmente uma lanterna lá e uma pessoa sacudindo assim. Mas dentro do farol existe um espelho. Existe um espelho dentro do farol. E é esse espelho que reflete a luz para que várias pessoas possam ver. Esse é o nosso papel. É refletir a luz de Cristo da melhor forma possível. Sabe? E assim, é difícil. Eu até escrevi uma frase para mim mesma aqui, que é: em um mundo de amor próprio, individualizado, o amor incondicional de Cristo não tem espaço e faz mal para a minha saúde mental. A gente hoje em dia ouve muito falar de amor próprio. Gente, não estou falando aqui para vocês não se amarem, realmente, para vocês não se acharem um lixo. Não estou falando isso. Não, porque realmente Deus deu esse corpo e ele é perfeito, sabe? Assim, perfeito no sentido da criação de Deus, ela é perfeita. E eu tenho que gostar disso, porque Deus foi o corpo que ele me deu para louvar e adorar a ele. Só que a questão é, às vezes a gente chega tão perto do espelho que a gente só olha para a gente, sabe? Fica só com a nossa imagem. A gente valoriza muito mais a nossa vida do que a vida do próximo. O amor incondicional de Cristo, ele gostava dele. Ele vivia a vida dele, mas ele vivia a vida dele para Deus, obedecendo, e para que outras pessoas fossem salvas. Ele morreu por você e por mim. Ou seja, o amor próprio dele não estava tão em primeiro lugar, mas o amor dele por Deus, sim. O amor incondicional dele, sim.
E às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa vida que a gente esquece de olhar para o lado. E nós, como corpo de Cristo, só somos aperfeiçoados quando vivemos como um corpo. Quando estamos unidos, quando estamos vivendo com nossos irmãos, e assim até que a gente se conhece. Porque você só sabe o seu limite se você vive com outra pessoa. Que aí você sabe até onde a outra pessoa pode ir, até onde ela não deve ir, e assim por diante. Você sabe até onde a sua paciência vai, porque você convive com alguém. A gente precisa realmente ser um corpo que reflete a imagem de Deus. E assim, foi difícil, sim, para Jesus. Foi muito difícil também para ele. A Bíblia mostra como ele se sentiu triste, ele suou sangue, ele pediu para Deus afastar o cálice, ele sofreu. Mas talvez realmente seja muito difícil, né, a gente imaginar isso, porque se Jesus é o exemplo perfeito, né, como que eu sou imperfeito vou fazer isso? Aí eu convido vocês até para olharem, meditarem também. Está lá em João 21, capítulo 21, versículo 15. João 21, versículo 15 até o 19. Eu vou ler aqui na minha versão, mas vocês podem acompanhar ali no Data Show. E quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, ó Senhor, sabes que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. E Jesus disse outra vez: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. Jesus ordenou: toma conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você aprontava e ia para onde queria. Mas afirma você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá a sua mão. Alguém vai amarrá-la e levá-la para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus disse que Jesus estava dando a entender o modo que Pedro ia morrer. E assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Sabe, Pedro morreu proclamando o Evangelho de Deus. Pedro também era uma pessoa imperfeita. E eu acredito que, assim como eu, ele tinha dúvidas. Acredito que, assim como eu, ele falava: Senhor, não sou capaz disso. Mas pela obediência, porque aqui está escrito que ele não queria morrer. Mas pela obediência ele morreu. Porque ele sabia que era necessário. Era necessário fazer isso para que outras pessoas também fossem salvas. Porque a vida e a morte de Pedro, elas refletiam Jesus Cristo. A vida e a morte de Pedro, elas refletiam o Evangelho do Senhor. Sabe, Pedro, quando criança, que ele falava, aqui corria para um lado, para o outro, como imaturo. Todos nós temos os nossos estágios da fé. Crianças, nós somos imaturos, queremos fazer o que der a entender e não queremos obedecer. Mas quando a gente fica velho, ou seja, quando a gente tem uma maturidade, tem um relacionamento muito mais profundo com Deus, por mais que a gente não queira fazer, a gente sabe que precisa obedecer. E eu não estou falando aqui para exaltar Pedro, nem nada disso, não. Eu estou falando porque, às vezes, é muito difícil a gente imaginar realmente como é viver o Evangelho de Deus.
Porque aí a gente ouve, Jesus morreu, mas aí fica sempre... Gente, eu ouço as pessoas falando, mas Jesus era perfeito. Ok, mas aqui a Bíblia mostra pessoas imperfeitas que seguiram exemplos de Cristo e conseguiram fazer. Por que elas conseguiram fazer? Porque elas obedeceram a Deus. Assim como Jesus obedeceu a Deus. Ele veio ser o exemplo perfeito para dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu consigo fazer. Vocês também conseguem. Ele foi primeiro. Ele tomou a cruz primeiro. E ele falou, me sigam, tomem a sua cruz. Mas foi depois dele, porque é um exemplo. E aqui Pedro é um exemplo de que uma pessoa imperfeita, que obedece a Deus e o ama incondicionalmente, também consegue fazer. Não existem coisas. Na verdade, existem limitações. Mas quando eu entrego as minhas limitações a Deus, com a ajuda dele, eu consigo fazer. E eu queria muito, muito, que cada pessoa aqui vivesse o que eu estou vivendo, no sentido de sentir o meu coração queimar de estar falando isso aqui. Eu estou me segurando para não chorar, porque não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. E eu queria até, para encerrar, dar um testemunho, gente, porque vale muito a pena. Que tem, assim, eu tenho lido esse livro, e aí o que acontece? Lá, alguns, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu estou morando numa república em Niterói por causa da minha faculdade. Eu divido a república com mais 4 meninas. 2 delas são da igreja e 2 não são. E aí, todo dia eu tiro meu momento, eu falo com Deus. Não importa o que a gente está fazendo, eu tenho um compromisso com o Senhor. E aí eu paro o que eu estou fazendo com as meninas, eu estou fazendo comida, e se está na hora do meu compromisso, eu vou lá e vou orar. E vou fazer minha devocional, ter meu momento com Deus. E eu orava muito ao Senhor, falando assim, Senhor, eu quero ser um exemplo para essas meninas aqui. Tanto para as que são da igreja, para até incentivá-las a continuar, quanto para as que não são, porque eu quero que elas conheçam a Tua palavra. E aí, vira e mexe, a gente acaba conversando sobre igreja. E aí, eu já estava na dúvida, porque chega aquele momento que a gente fica assim, Senhor, será que eu realmente estou fazendo as coisas certas? Será que eu realmente estou seguindo a Tua palavra? Senhor, me dá uma direção. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma confirmação que eu estou no caminho certo. E um desses momentos, eu estava conversando com as meninas sobre igreja, como é difícil, né? E eu estava falando o testemunho da minha vida para elas, para animar uma outra menina uma amiga minha lá da casa, que estava meio desanimada com as coisas que têm acontecido na vida dela em relação também à igreja, à família. E aí eu fui dar o testemunho da minha vida para ela. Só que aí a outra que estava escutando, que também é da igreja, virou para mim e começou a falar que ela me olhava diferente depois do testemunho que eu contei. E que ela já me via há um tempo diferente. E ela começou a falar... Gente, eu nem lembro, só sei que aquilo foi entrando no meu coração. E aquilo foi queimando por dentro. E eu falei, até mexi com ela, falei assim, para de falar que eu vou começar a chorar aqui, que eu preciso comer. Eu estava jantando, eu falei, não vou conseguir comer, que eu vou começar a chorar. E naquele momento, eu entendi que não era ela, mas era o Senhor. Porque eu tinha pedido a Deus que Ele confirmasse no meu coração se aquilo que eu estava fazendo era certo. A todo momento eu falo assim, Senhor, me mostra o caminho que eu devo andar. Seja luz, sabe? Me mostra para onde eu devo ir. E confirma isso no meu coração, porque eu não quero voltar atrás. E quando ela foi falando aquilo que ela me via diferente, que ela estava muito feliz por eu estar testemunhando, e nem era testemunho para ela, era para a outra. E aí ela começou a falar, e aquilo foi me enchendo de alegria. Eu falei assim, muito obrigada, Deus, porque mais uma vez o Senhor respondeu a minha oração. E hoje eu estou falando isso aqui porque eu quero que Deus vire para vocês e fale que Ele está satisfeito. E fale para vocês que Ele está orgulhoso, que vocês estão seguindo o caminho certo. Eu quero que vocês tenham essa mesma felicidade. Eu quero que vocês sintam isso queimar no coração de vocês. Mas eu vou falar,
Para ouvir isso, tem que renunciar. Para ouvir isso, tem que obedecer. E não é fácil. Dói. Dói abrir mão das coisas, dói abrir mão das suas vontades, mas quando você escuta Deus falando que Ele está feliz com você, não existe nada melhor. E aí você percebe que a sua renúncia e a sua obediência valeu a pena. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, que vocês sejam um espelho, que reflete a glória de Deus com a vida de vocês. Não só aqui na igreja, mas diariamente, com o seu trabalho, com os seus estudos, com os seus relacionamentos, com a sua amizade, com a sua família. Família é ministério, gente. Família é onde a gente começa tudo. Então, assim, eu quero que vocês honrem a Deus, glorifiquem o Senhor e sejam um espelho com a vida de vocês. É a palavra que eu deixo hoje. Amém. Amém.